Olá pessoal, bem-vindos ao Conexões Cósmicas. Dessa vez a gente finalmente vai falar um pouco sobre a física estranhíssima da série da Netflix Dark e, em rebatida, de várias outras histórias de ficção científica que falam de viagens no tempo. This is Und so beginnt alles neu. A questão de Dark é a seguinte. Basicamente, para quem nunca viu a série, tudo bem, vocês vão perder um pouco dos segredos dela aqui, mas a história é numa pequena cidade alemã, a história começa em 2019, existe uma usina nuclear e as pessoas meio que desaparecem. O que está acontecendo nessa história? Bem, dentro dessa usina nuclear, numas cavernas que aparecem por baixo, perto dos reatores, existe uma passagem no tempo, um túnel no tempo. Só que a história é muito louca, porque essa máquina do tempo não foi inventada em 2019, foi inventada antes por um físico, um cientista alemão, chamado H.G. Tannhaus. Deixa eu escrever o nome dele aqui, porque ele é importante. H.G. Tannhaus. Interessante aqui é o seguinte, se vocês são leitores de ficção científica, vocês lembram o seguinte, que HG são as iniciais do H.G. Wells, que foi o autor do romance inglês, na virada do século XX, chamado A Máquina do Tempo. Então, obviamente, tem aí uma sacadinha legal, né, de conectar as duas histórias. Mas então, o que faz o senhor H.G. Wells? Aliás, o H.G. Wells não. O que faz o senhor H.G. Tannhaus? Ele mostra o seguinte, que é possível viajar no tempo. Como ele faz isso não é muito claro na série, né? Como toda boa série de ficção científica, os detalhes mais técnicos são meio que deixados de lado, mas tem alguma coisa a ver com a exploração da radioatividade que nessa usina nuclear tem em abundância. Então, o que acontece? O Tannhaus quer restaurar a vida da família dele, da neta dele, que parece que morreram num acidente. Então, para isso, ele quer voltar no tempo para poder fazer isso. Mas o que acontece? Quando ele faz essa máquina do tempo dele, o que ele acaba criando são não um universo em que você pode viajar no tempo em qualquer direção, vamos botar o tempo indo para baixo aqui, mas é que ele cria dois universos paralelos. Vamos fazer esse daqui e esse azul aqui. Então, mesmo que a história principal esteja correndo nesse universo central aqui, esse cara cria dois universos paralelos. E é por isso que na entrada da série você vê esse efeito de espelho, em que você tem esses mundos paralelos sendo criados. Então o cara criou dois universos juntos com esse universo aqui. E aí o que acontece? À medida que a história vai passando, ele vai criando possibilidades de você viajar no tempo. Então, 2019, e essas distâncias são entre 33 anos. Você pode pular no tempo em janelas de 33 anos, ok? E nesses 33 anos, você vai, por exemplo, de 2019 a 2052, tem um pulo para o futuro que aparece na seção 2, né? São 3 sessões, vamos dizer, da série, né? Ou uma coleção de episódios da série, e então você pode fazer isso. Acontece o seguinte, esses dois universos paralelos aqui são muito loucos, porque todo mundo que existe nesse universo central existe também nesses universos paralelos, mas eles não se conhecem. Então, olha que maluquice que os caras fazem. Eles não só criam a possibilidade de você viajar no tempo, ou seja, de você poder ir tanto para o futuro quanto para o passado, e na verdade existem seis épocas diferentes de tempo nessa série, desde o final do século XIX, 1800 e tanto, até 2052,
né, que é uma época meio apocalíptica, como vocês vão ver aí, se não viram ainda a série. Mas o que rola é o seguinte, então você tem essa possibilidade dessas viagens no tempo, que são todas realizadas nesse buraco, que de uma certa forma é um buraco de minhoca que existe dentro dessa caverna, que permite que você entre num determinado momento do tempo e saia num determinado momento do tempo diferente, ok? Então você pode fazer isso. Só que você pode fazer isso nos 3 universos. Na primeira parte da série, nos primeiros episódios da série, a gente nem sabe que existem esses episódios, então as pessoas ficam viajando para cima e para baixo no tempo, e a série é incrivelmente bela em termos cinematográficos, né? Você tem imagens belíssimas, uma coisa meio pesada, meio carregada, aquele clima meio alemão, meio existencial, né? Dos dilemas existenciais da vida, né? Da morte, da perda, né? Da infidelidade, do desespero que leva as pessoas que não têm um sentido na vida a buscar por soluções extremas, né? Ou soluções que parecem ajudar um pouco naqueles momentos difíceis da vida, tipo ter um caso com uma pessoa aqui, um outro caso com uma pessoa ali. O cara que procura pelo filho desaparecido é um policial que tem casos em vários universos diferentes, em momentos diferentes do tempo. Agora, voltando à física, né, dessa história toda, você tem então essa possibilidade de você fazer essas viagens no tempo de alguma forma, nos subterrâneos dessa usina nuclear na cidade de Winden. Você tem essas cavernas que são os buracos que permitem essas passagens, ok? E, mais ainda, você tem um conflito, obviamente, entre ciência e religião, né? Tem um cara que é um pastor, né? Mas na verdade é um pastor meio malévolo. O cara não é uma pessoa muito legal e tal, que tenta controlar isso para ganhar cada vez mais poder, né? Óbvio, né? Tem que sempre ter um pouco de poder quando você controla uma viagem no tempo. Mas mais ainda, o que rola então é o seguinte, você tem uma combinação desse truque de buracos de minhoca, de você poder entrar num determinado ponto no espaço e no tempo e sair num outro ponto no tempo, mas não no espaço, ou seja, você começa a viagem na caverna e sai na mesma caverna, mas num momento diferente do tempo. Então você vê uma inversão, né? Porque normalmente, como eu expliquei nos episódios anteriores lá do Conexões Cósmicas, você pode caminhar no espaço livremente, mas não no tempo, né? No tempo você tem aquela linha que está sempre indo do passado para o futuro, né? Então uma máquina do tempo tenta criar uma liberdade de locomoção no tempo semelhante à nossa liberdade de locomoção no espaço, né? Então, essa é a central. Agora, eles misturam isso com aquela história da mecânica quântica de você ter funções de onda, ou seja, de você ter uma realidade que, na verdade, pode ser uma superposição de várias realidades. Então, cada um desses universos aqui, eu vou dar uma modificada no meu desenho, é uma expressão de uma probabilidade de existência quântica. Ok? E o que rola? Quando o senhor H.G. Townsend cria a máquina do tempo dele, ele cria essas 3 possibilidades de existência, que são 3 mundos quânticos paralelos. Ok? E o que rola, que é muito louco, é o seguinte, dentro dessa existência tripla, que você tem 3 linhas de tempo, ok? Você também tem a possibilidade de pular de um universo quântico para outro universo quântico. Entendeu? Então você tem não só a possibilidade de viajar no tempo na linha central, mas cada um desses universos paralelos também tem uma linha de tempo em que você pode viajar a intervalos diferentes em cada um deles. E, além disso, para complicar cada vez mais a história, você pode pular de um universo paralelo para outro universo paralelo. E é por isso que você pode encontrar um personagem, tipo Jonas, pode encontrar ele mesmo com idades diferentes. Porque ele pula de um universo para outro, e nesse universo aqui, esse Jonas não tem nada a ver com esse Jonas, também não tem nada a ver com esse Jonas, eles não se conhecem, eles não conhecem a história, cada um desses universos tem uma história diferente, né? Então, os mesmos personagens, mas com histórias diferentes. Essa que é a ideia central. E daí,
Quando você pula de um para outro, você pode visitar esses universos paralelos com histórias diferentes, você pode se ver mais novo, você pode se ver mais velho, você pode conversar com você mesmo com uma outra idade, entendeu? E essa que é a confusão de narração, né, dessa série, que deixa as pessoas mesmo, mas com quem que eu estou falando, em que universo que eu estou. Então, na parte 3 da série, que é a última que acabou agora, né, você então encontra esses universos paralelos em que o mesmo personagem pode aparecer de formas diferentes, em momentos diferentes. O que é mais louco ainda é que aparece aquele trio de assassinos, né, com 3 idades diferentes, o garoto, o homem e o velho, que são a mesma pessoa. Então eles conseguiram, de alguma forma, pular, os 3 pulam do universo para cá, do outro universo para cá, e existem juntos nesse ponto central aqui, em que eles começam a matar um monte de gente, né, para tentar reverter para a história que eles querem. Mas esse processo é essencialmente impossível, né, porque você não pode reinventar a história que já se passou, mesmo quando você viaja no tempo. Então, a história é complicada, mas a essência dela é essa, que você tem a possibilidade em cada universo de pular no tempo entrando naquela caverna, usando lá os buracos de minhoca, mas, ao mesmo tempo, usando as ideias da física quântica, você pode ter uma superposição de universos e cada um deles vai seguir uma história diferente. Essa que é a sacada sensacional do Dark, que deixa as pessoas completamente malucas, porque mistura conceitos da relatividade geral, do Einstein, com conceitos da superposição de funções de onda da física quântica e a possibilidade de você ter universos paralelos. Então, quando o H.G. Townhouse cria a máquina do tempo, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele rompe a estrutura do espaço-tempo e cria, inventa dois universos, né, o dele e mais 2 universos, que seguem histórias completamente diferentes. Okay? Então, essa é a essência do Dark. Espero que tenha clarificado um pouquinho a confusão toda dessa série. Eu adorei a série, é realmente sensacional. Dizem, alguns críticos falam que talvez seja uma das melhores séries para televisão de ficção científica, eu não sei, mas certamente eu adoro qualquer série que fala de física do espaço-tempo, fala de física quântica e, ao mesmo tempo, levanta questões existenciais e filosóficas fundamentais. Ou seja, por que vale a pena viver, o que faz com que a vida tenha significado e como que a gente pode construir uma vida melhor dentro da realidade em que a gente existe, sem ter a possibilidade de pular para outras realidades paralelas à nossa. Porque, infelizmente, quando a gente sai da ficção, o mundo em que a gente existe é esse aqui, e cada um de nós tem que encontrar o melhor caminho para a gente poder viver bem. Ok, pessoal? É isso. E lembrem-se do Física para Poetas, às sextas-feiras, e também dos cortes que são feitos com os nossos papos astrais, começando com o Leandro Carnal, e também agora a gente vai ter o Ayrton Krenak, vai ter um monte de pessoas incríveis, a gente vai ter as conversas, o papo astral, e alguns cortes bem mais curtos sobre momentos importantes dessas conversas. Então, conto com vocês e a gente se vê daqui a pouco no meu canal. Até mais! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe com amigos e, se quiser, assista mais dos meus vídeos.